faz. A gente não tem reputação, a gente é péssimo para... A questão é a seguinte, a questão é que o Fábio Akita, ele é experiente, né, cara? É muito importante a gente ter boa referência, é muito importante a gente buscar aprender com outras pessoas. Então hoje eu vou estar falando aqui com o Felipe Alvarenga, que já foi meu sócio na Planejei, e com o Rafael Kellerman Streit, que foi líder de desenvolvimento mobile do Rocket Chat. Acompanha aí o bate-papo de hoje com o Felipe e com o Rafael, que é super importante para vocês, independente se vocês querem trabalhar com open source ou não, mas sim se vocês querem trabalhar de uma forma eficiente. Então curte aí o bate-papo. E aí, como é que vocês estão? Me conta aí o que vocês andam fazendo, começando pela minha esquerda aqui, pelo Rafael. E aí, Lucas, obrigado por ter convidado a gente aí para falar contigo sobre esse assunto que é tão legal, assim, tão importante na nossa área, né? Contribuição de projeto open source. Tem tanto projeto legal aí que hoje a gente usa e às vezes nem sabe que às vezes começou como open source ou usa, né, muitos componentes que são open source. Então, bem legal a gente trocar essa ideia aí. Massa, valeu. O meu nome é Rafael, então, Rafael Streit. Twitter, Rafael KS. Eu tive a felicidade de trabalhar, de ser líder do time mobile de um projeto open source brasileiro, né, que é o Rocket Chat, por 2 anos e alguns meses. Liderei um time de iOS e Android. O Felipe está aí com a gente, fazia parte do time. Então é isso aí. Hoje eu trabalho no Tripsy, né, um projeto meu, produto meu, e dou algumas consultorias iOS. O Tripsy para acessar ele é tripsy.app. Massa. E é isso aí. O que é o Tripsy? O que vocês fazem? O Tripsy é um app, hoje, né, ele é um app para planejar viagens. Ele ajuda o usuário a organizar viagens, colocando todas as atividades, roteiros, os voos, hotéis, e tudo isso fica organizado em formato de um itinerário, assim, né? Ou listas de lugares que você quer visitar no app. Então é isso aí. Acessem lá o site. Vou botar o link depois aqui pro pessoal. Tá bom, valeu. E o Felipe, o Felipe já participou aqui no canal, a gente falou sobre trabalho remoto, falamos sobre meu sócio aí na vida, vários projetos. Mas fala aí onde é que tu tá agora, o que tu anda fazendo. Então, caras, eu, como o Rafael disse, já trabalhei na Rocket Chat, que é um projeto open source brasileiro. Fui sócio do Lucas na Planejei, foi o maior projeto do mundo de finanças do Brasil aí, mas acabou tendo alguns probleminhas. Hoje eu trabalho na Circuit, é uma empresa que desenvolve uma plataforma de gestão do processo de logística para pequenas e médias empresas. A gente trabalha desde de empresas que entregam pacotes de e-commerce, que vendidos por e-commerce, até pequenos restaurantes. Agora, mais recentemente, nossa demanda com restaurantes aumentou bastante, e armazéns que tem operações logísticas pequenas para entregar coisas do seu bairro. A Circuit é uma empresa 100% remota, e eu venho trabalhando remoto aí desde 2015, praticamente full time. Bem legal, a gente tem bastante experiência com open source e com trabalho remoto também. Massa. Vocês dois trabalham remoto, né, há bastante tempo. Eu acho Sim. que isso exige várias skills, né? A gente até pode falar um pouco sobre isso também, porque é contribuir para o projeto open source, que é um projeto, tipo, digamos, global, tu vai estar remoto, né? Cada um vai estar espalhado, então tu tem que ter, se não o time principal estar remoto, tu tem que ter um processo bem estabelecido, né? Para que todo mundo possa contribuir. Eu acho que tem muita semelhança, cara, principalmente na questão de comunicação assíncrona, né? Porque, enfim, o principal meio de gestão de um projeto remoto, um projeto open source, são as issues, né? Acho que são os tickets, né? Ou seja, sei lá, dependendo da plataforma, tu vai ter um fórum, alguma coisa para iniciar as discussões que vão gerar demandas pro core team trabalhar, ou até mesmo para os contribuidores que estão vindo de fora pegar as demandas. Então, eu acho que a pegada de discutir no fórum e criar as issues ou as tarefas e depois fazer a triagem delas tem muito do meu dia a dia do trabalho remoto numa empresa que não é open source, por exemplo. É muito parecido o processo. Massa. E, bom, eu chamei vocês aqui, né, porque eu sei que vocês manjam muito disso, trabalham há muitos anos. E o motivo pelo qual eu queria bater esse papo com vocês foi porque a gente começou um projetinho ali no canal, né, Android nativo, iOS nativo, React Native e Flutter. A gente tem um escopo definido, mas mesmo assim com o escopo definido, sem precisar debater sobre o que deve ser construído, existe toda a desorganização, né? Múltiplas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, porque não tem uma gestão. Eu deixei 100% livre justamente para a gente aprender junto, errando, como que deve ser feita uma gestão num projeto assim, né? No caso da Rocket Chat, quantos contribuidores tinham mais ou menos?
Vocês lembram? Cara, no projeto todo, assim, contando todas as plataformas, no caso, acho que já chega a quase 1.000 pessoas já. Tá bem próximo disso, assim. Mas no app iOS especificamente, acho que tinha umas 50 pessoas por aí, assim, que chegaram a contribuir com o projeto, sabe? Sim. Acabei de checar Por aqui, aí, assim. 53. 50 e poucos. Cara, é muita gente. Bastante gente. E como é que faz assim sem a... Porque onde eu trabalho, a gente usa o GitHub e tudo, a gente não usa as issues do GitHub, a gente tem o Gira. A gente tem todo o processo ali de Scrum, né? Então, diariamente a gente aponta conflitos, a gente aponta barreiras, tal, dependências. Como é que se substitui isso? Como é que se substitui esse processo? Porque você não vai ter uma daily com as 50 ou 1.000 pessoas que estão contribuindo no projeto open source, né? O que vocês acreditam assim que substitui esse... Vamos começar pela essa daily. Substitui uma daily. Precisa ter a daily, daqui a pouco não precisa, não sei. Cara, falando por mim, assim, eu acho, assim, que começando vendo uma estrutura de um projeto open source, pensando na estrutura de time, assim, eu acho que, claro, tem vários níveis, assim, de projeto, né? Tu tem aquele projeto open source que é uma pessoa só que criou ele, como se fosse uma library, eu sei que o Felipe criou algumas já, ele tem uma lib que ele usa nos projetos dele, e aí ele é o líder do projeto, né? Então, eu acho que nesse caso tu não tem uma daily, né? Tu tem mais uma relação assíncrona, muito mais assíncrona com os contribuidores. Mas quando tu tem, por exemplo, uma empresa por trás, a gente está falando de uma Apple, por exemplo, que todo o Swift por exemplo, desenvolvido, né, open source no GitHub, eu acho que daí tu acaba tendo uma sincronia na empresa, entre o time líder, digamos assim, né, todos os líderes do projeto, e aí esse time toma algumas decisões, assim, mais, digamos assim, de um nível mais alto, assim, no projeto, sabe, não tão no detalhe, mas, tipo assim, para que direção que a gente vai levar esse projeto, que é como se fosse o contribuidor principal. E aí eu acho que depende do tamanho do projeto que a gente está falando. Então, mas eu acho que daily, eu acho que acaba não tendo, sabe, eu acho que é mais uma comunicação assíncrona e alguém dá as diretrizes para onde o negócio está indo e aí vai sentindo o feeling assim das pessoas nas issues, né? Eu acho que é mais ou menos assim que vai hoje levando assim, a maioria dos projetos, pelo menos. Não sei se o Felipe quer adicionar alguma coisa, mas acho que é por aí. Eu concordo com isso, cara, mas, por exemplo, no meu projeto eu tenho uma lib que tem algumas estrelas lá, bastante gente usando até no GitHub. Eu nunca tive nenhum tipo de interação, às vezes eu recebo um PR e às vezes eu não... Tem um PR que tá lá que eu gostaria muito de aceitar, mas é um PR muito grande, o cara fez tudo sem falar comigo, entendeu? Então, tipo assim, não tem como fazer o merge, porque tem bastante trabalho, mas tá incompleto. E ao mesmo tempo, sabe, tipo, o trabalho dele acaba indo fora, porque ele fez todo o trabalho, ele leu a documentação, fez todo um trabalho até 80%, só que eu não consigo terminar aqueles outros 20% dele por falta de ter tempo para alocar, enfim. A gente precisaria interagir melhor, ele devia ter conversado comigo antes, talvez a gente conseguisse ajustar, né? Mas essa questão da dele é interessante, porque quando eu e o Rafael, a gente trabalhou junto no projeto Open Source, a gente tinha que fazer deles, né? A gente não tinha que fazer deles, mas a gente acabou até certa hora fazendo deles, né? Não sei se você lembra, Rafael, entre o time de mobile. Acho que a gente fazia 2 por semana, né? A gente começou fazendo todo dia, né? Teve uma época que era todo dia. Mudou. Sim. E aí a gente foi vendo que, cara, não fazia sentido, entendeu? Atrapalhava mais do que ajudava, tu parar todo o time assíncrono, time que já tem aquele negócio assíncrono no sangue, parar todo dia de manhã para fazer um update, cara, atrapalhava demais. Até que a gente foi reduzindo para 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu acho que depois, por último, a gente fazia só 1 vez por semana ou 1 vez a cada 2 semanas até. E, de vez cara, em quando, né? de vez em quando. Quando a gente sentia que, tipo, tinha necessidade de ter um update, quando a gente estava entregando um projeto maior ou alguma coisa do tipo. Então, a gente era bem mais produtivo assim do que fazendo a daily todo dia, né? E qual era a maturidade, assim, do time? Em termos de técnico, assim, ou open source, tu diz assim? Porque... Não, em termos de ter conhecimento de como funciona um code review, né? Até que fundo ou que detalhe num code review tu tem que barrar um PR ou não, tipo, ter experiência, assim, nesse tipo de coisa, qualquer senioridade nesse quesito. Sim. Cara, eu acho que a maioria do nosso time, assim, era bem sênior. Tinha uma pessoa ou outra, assim, que estavam mais entrando nessa questão de code review, de fazer PR, de escrever as coisas, sabe? Mas a maioria era mais sênior, já estava acostumado com a questão de pull request,
de pedir review para as pessoas. E eu acho, e esse negócio da daily, assim, eu queria acrescentar um negócio que eu acho que é bem relevante, que é a questão da tua comunicação também com a comunidade, sabe? Porque tu como empresa e como time, se tu fizer daily entre o teu time só, a comunidade não vai saber do que tu tá falando se tu não expor isso para eles. Então, é importante que isso tenha um equilíbrio nesse ponto, sabe? Se a gente está falando de um projeto maior, é importante que quando, por exemplo, o time resolva alguma coisa, ele coloque de alguma forma para as pessoas no repositório também, sabe? Uhum. Porque senão fica uma desincronização entre o time, o que o time está vendo e o que a comunidade está esperando no projeto. Então, acho que essa sincronização, muitas vezes, se tu fazer o sync só com o teu time, ele atrapalha isso, sabe? Porque tu acaba decidindo coisas ali entre o time de vocês, fechado, e não expõe isso para a comunidade. Por isso que a comunicação assíncrona e mais descritiva, mais aberta, digamos assim, no GitHub ou em qualquer outra plataforma, ela é mais eficaz, eu acho, assim, num projeto open source, né? Uhum. Eu até vi, eu não sei se o Zoom, eu acho que o Zoom não é open source, né? Não me lembro de ter visto algo, mas eu sei que eles têm um Trello, assim, que eles divulgam qual que é o plano dele de funcionalidade para curto prazo, longo prazo, médio prazo, o que já foi entregue, o que está em desenvolvimento. Eles optaram por fazer no Trello, mas tu consegue achar no blog tech deles esse Trello e ter acesso e ver o que a galera está trabalhando lá. Daria para fazer isso no GitHub, assim? Vocês usariam issues? Como é que organizaria o projeto, assim, milestones? A gente sempre usou o GitHub, assim, a maioria dos tempos do GitHub tem uma ferramenta bem legal para isso, que é os projetos, né? Tem como ter um projeto no GitHub, que é diferente do Milestone. O Milestone é como a gente usava pelo menos o Milestone como se fosse simplesmente a versão que a gente quer, e o projeto ele era mais ou menos cada sprint ou cada mês que a gente trabalhava. O nosso ciclo, no nosso caso, ele, se eu não me engano agora, ele tinha 4 semanas ou 6 semanas de organização, digamos assim. Então, a gente criava um projeto, tu consegue definir lá colunas, né, e criar colunas personalizadas. A gente sempre colocava o que a gente esperava fazer, a gente já assinava as coisas para quem a gente sabia que ia fazer a issue, e as pessoas arrastavam para em progresso quando estavam trabalhando, quando precisava de review, colocava para em review. No caso, assim, terminei meu PR, quero que as pessoas revisem, né? Colocava para o review. Quando terminava, ou quando estava pronto o review, a gente arrastava para o pronto para fazer merge, né? E aí depois no caso, ficava ali como pronto. Daí no final do ciclo a gente criava outro ciclo, um por mês, ficava tudo registrado, né? Como que foi cada ciclo. Então ali a gente deixava algumas issues em aberta, algumas assinadas já para o time, né? Que a gente tinha um time dedicado, no caso, para trabalhar no projeto. E se alguém perguntar, se por exemplo chegasse um contribuidor que ele estava com vontade de pegar uma funcionalidade que estava na sprint, ele perguntava para nós se ele podia pegar, a gente assinava essa tarefa para ele. A partir daí, todo mundo sabia que ela estava assinada para aquele cara, então ninguém mais ia fazer ela, né? Sim. Todo mundo podia acompanhar nessa sprint pelo GitHub, tudo atrelado. Eu acho que isso é algo que a gente pode começar a fazer, então, ali nos projetos que a gente iniciou no canal, né? Criar Com certeza. repositórios, né? Criar um projeto Sim. nesses repositórios e a galera se assinar o que deve ser feito. E aí, nesse caso, até que o Felipe comentou na lib dele, do que era a tua lib, Felipe? Essa é uma picker view. No iOS tem um componente que é uma picker view. Basicamente é uma roleta, para quem não usa iOS, é como se fosse uma roleta. Tu seleciona um valor, só que o componente nativo ele não te permite customizar a aparência muito, né? Então eu fiz uma que tu pode fazer a tua picker do jeito que tu quiser. Assim. Basicamente ela é uma lista que é uma lista infinita, né? Que fica rolando ali com os valores que tu fornece. E aí tu falou que alguém contribuiu com um PR lá, 80% do trabalho pronto. Teria como daí outros membros entrar ali e seguir dali para frente, se o cara não deu continuidade, mas o que ele já fez ainda é bem... Teria, cara. Teria na Rocket Chat a gente tinha bastante isso, na verdade, né? Bastante. Até acontecia algumas vezes, assim. Mas é mais difícil, pela minha experiência, alguém pegar um PR em andamento. É bem mais difícil. Eu não sei, às vezes eu sinto uma resistência das pessoas de pegar um PR em andamento. Preferem, às vezes, fazer do zero. Ou dependendo daí, às vezes é o PR que não está realmente na qualidade que devia estar. Mas eu sinto que tem uma resistência. É totalmente possível, eu já vi acontecer, mas é mais incomum. No caso da minha lib, não vai acontecer porque a comunidade envolvida com aquilo não é tão grande para ter gente suficiente interessada naquilo ali.
e querer a ponto de pegar o trabalho do cara e refazer e tocar, né? Mas sim, é possível e já vi acontecer bastante. E a gente está falando aqui PR, eu tenho certeza que PR tem muita gente que, assim como eu, não sabia o que é esse PR, né? E até falar pull request, né? O nome para mim ainda é confuso, pull request, eu acho que merge request, como o GitLab eu acho que faz, né? MR, é um nome muito mais, né? Mais significativo, mas como é que vocês descreveriam, assim, esse PR que a gente tenta falar aqui, o que seria um pull request? Descrição para, tipo, bem mais simples possível. Cara, eu acho que é como se fosse assim, eu fiz um pedido de alteração na lib, eu alterei do jeito que eu acho que tem que ser e eu quero propor que eu altere para todo mundo, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, não necessariamente no código, às vezes na documentação, às vezes num teste, alguma coisa assim, né? Acho que é propor uma alteração que para mim fez sentido e faz sentido para o projeto também, né? Para o projeto principal, digamos assim, né? Para alterar para todo mundo. Acho que é isso. Qual o tamanho desse PR? Tipo, como é que vocês sabem? Começa a fazer aqui, vou abrir, eu tenho muitas sugestões aqui. Eu sou um cara bem, né, eu tô bem criativo hoje, eu abro esse pull request aqui, começa a corrigir um monte de coisa. O que a gente tem que cuidar, assim, em termos de sugerir, né, coisas? É melhor fazer um pull request ou 5 pull requests? Ou como é que eu organizo? Sim. Eu acho que depois o Felipe pode contribuir nisso aí também, mas a minha opinião é de que tem que existir um equilíbrio, assim, nisso, né? Porque, eu acho que tem que ser contextualizado, assim, eu acho que um pull request por funcionalidade ou um pull request por correção é legal, mesmo se a funcionalidade for grande, acho que às vezes o pull request vai ser um pouco grande, mas ela tem só um contexto, no caso, né? Só uma funcionalidade, uma alteração no projeto, acho que faz sentido e sempre cuidar para não fazer muito grande, porque coisas muito grandes tem vários problemas. Tu pode gerar problema de a pessoa não ter tempo suficiente para fazer review do teu PR, de tão grande que é. Porque quando tu vai fazer review, tu vai ler linha por linha, tu vai ver o que foi alterado, tu vai revisar a lógica do projeto, então, das alterações, né? Então, quanto menor, mais rápido, digamos assim, mais fácil de tu revisar. E também a questão de conflitos, né? Muitas vezes um projeto ele recebe vários pull requests e não quer dizer que o teu vai ser o próximo a ser feito o merge, né? Então, nesse meio tempo, pode gerar conflitos se tu alterar muitos arquivos ao mesmo tempo. Então, são cuidados que eu acho que tem que ter, né? Uhum. E sempre bem documentado do que tu está querendo fazer com o teu PR. Não simplesmente alterar o código e mandar o PR, mas sim colocar na descrição o que tu pretende fazer com aquele código que tu alterou, sabe? Acho que isso é bem relevante também pro review. Mas não sei se tem mais alguma coisa aí, Felipe. Mas acho que... Não, eu concordo, cara. Eu acho que o mais importante é o contexto mesmo. E manter um tamanho, né? Pode ser, sei lá, desde um commit, às vezes tu vai resolver uma alteração com um commit, até, sei lá, não vou dar um limite, mas, cara, é importante manter ele num tamanho relativamente revisável, entre aspas. Até porque eu já fui revisar PR que, cara, quebrou lá o code review do GitHub, lá, o diff, porque era muito arquivo. Então, tipo, vai dificultar e a chance de ninguém fazer o merge, ninguém fazer o review daquele PR é grande e o teu trabalho jogado fora e frustrado, maior ainda. E eu sei que é fácil falar, né, manter PR pequeno, porque às vezes a gente tá fazendo uma alteração grande. Uma técnica que a gente já usou e que aí eu não sei, é uma técnica um pouco controversa, mas eu gosto porque às vezes vão ter alterações que precisam ser feitas em um contexto e vai ser uma alteração muito grande. Então a gente fazia assim, a gente abria um PR, que seria o PR raiz, e a gente criava outros PRs a partir daquele PR para fazer o merge daquele. A gente criava outras branches a partir daquele PR, ia fazendo alterações menores contextuais. A gente fazia todo o merge no PR maior, que seria uma feature grande, alguma coisa assim. Depois, quando a gente fosse fazer o merge na branch de develop, a gente só fazia aquele PR grande, ele servia mais para controlar essa questão de conflitos, entendeu? Manter as alterações dos outros PRs que estão chegando sincronizadas com as outras alterações que estão sendo feitas em develop enquanto aquela feature grande está sendo feita. Sim, mas muitas vezes também eu sinto que eu tô abrindo 3 pull requests pequenos no dia e aí na real o cara que tá revisando tem que parar 3 vezes no dia e trocar o contexto, né? Agora que vou revisar esse pequeno pull request aqui.
aí volta a fazer as coisas dele. Mais um pull request chegou, aí vai lá, mais um para revisar. Tu acaba meio que também sobrecarregando, assim, eu sinto, né? Não sei se vocês acham isso também. Esse é um dos desafios maiores, né? Achar o balanço entre um pull request grande, onde o cara vai sentar e vai fazer o review dele, ou mandar 3 pull request, onde tu vai interromper 3 vezes. Cara, eu assim, costumo fazer. Eu acho que existe uma diferença também em relação a projeto privado e projeto público. Eu acho que o público, claro que os dois, a gente geralmente tenta ser o mais comunicativo, o mais descritivo possível, assim, mas às vezes, por exemplo, em alguns projetos eu também incluo 3, 4, 5 correções no mesmo PR, né? Porque daí é, digamos assim, um PR só de correções, né? Digamos assim. Estão no mesmo contexto, mas são correções pequenas ou alguns ajustes, assim. Em termos de funcionalidade, eu acho que quando tu começa a alterar muita coisa, eu acho que é legal tu separar um PR, sabe? Não são coisas pequenas, assim. Até para documentação depois, posterior, se precisa reverter o PR, sabe? Coisas mais... Isso ajuda muito se tu separa ele, sabe? Então, por aí, eu acho. Então, E sobre interromper o cara, eu acho que isso é uma coisa muito de mindset, né? Porque acaba... Eu entendo, talvez o teu contexto seja porque tu estava trabalhando agora, trabalhando no home office, mas a gente estava trabalhando no office, né? E aí tu pede pro cara revisar o teu PR quando tu termina, é mais fácil, né? Tu consegue alcançar o cara, mas se tu pensar num ambiente 100% assíncrono, e se as pessoas, vamos supor, tirarem 1 hora do dia durante a manhã delas para revisar o PR, tu vai abrir teus 3 PRs lá e tu não vai interromper o cara. A menos que seja algo muito urgente que tu precise fazer o merge, mas aí não vai ser 3 vezes no dia, eu espero. Mas, então, tem muito disso, sabe, cara? Quando tu trabalha numa empresa 100% remota, por exemplo, às vezes o cara tá numa time zone tão diferente da tua que tu não vai nem conseguir falar com ele para ele revisar durante o dia. Então, eu acho que não tem problema de tu juntar 3, 4 PRs em um dia, sendo que o cara vai, sei lá, tirar um momento, provavelmente, do próximo dia dele para revisar aquilo, né? A menos que seja algo urgente. E aí também tem toda uma discussão de enfim, entrega contínua, que eu já vi pessoas falarem que o trabalho assíncrono acaba atrapalhando esse processo de entrega contínua. Eu não acho, por exemplo, um gap de um dia, que seria o gap de time zone de alguns lugares do mundo, dependendo de onde teu time está localizado, vai atrapalhar no teu ritmo de entrega contínua. E eu acho que funciona bem melhor dessa forma, para não ter interrupções durante o dia. Mas, sim, enfim, é uma maneira de como cada time se organiza. Massa. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tem mais alguma dica aí para dar pro pessoal ou erros que eles devem evitar cometer, tanto na parte de open source quanto na parte de contribuir remotamente para algum projeto? Cara, eu acho que tem muita coisa para ser falada ainda. A gente falou o mais básico, assim, né, de projetos, mas tem muita coisa para tirar vantagem, assim, de um repositório, né, no GitHub, assim. Tem questão de como fazer um code review também, né, para alguém que está contribuindo. De tu colocar bots, tu colocar alguns templates para criação de issue. Tem vários assuntos que, sei lá, dá para melhorar bastante, sabe, a interação, assim. Massa. Mas é isso aí, cara. Acho que a gente falou bastante coisa legal, hein? Valeu, obrigado pelo convite aí de novo. Para adicionar. Show, então eu vou fazer o seguinte, vou criar um projeto ali no repositório que a gente criou, vamos ver se consigo usar essas dicas de vocês ali nos projetos e depois a gente pode talvez trabalhar em cima do projeto, a gente pode marcar uma outra bate-papo se vocês tiverem tempo, mês que vem talvez. A gente olha lá o que mudou depois dessa nossa conversa lá com os repositórios e aí vamos todo mundo evoluir junto aí. Valeu, Massa. Bom dia para vocês aí. Igualmente, bom dia para vocês. Valeu, cara. Até mais.